De olho na hora, 6h57, o Bom Dia Responde está falando hoje sobre câncer de colo do útero. E atenção, você mulher que está assistindo a gente. Perguntinha, tá em dia aí com a saúde? Tem feito os exames médicos direitinho? Pois é, importantíssimo, né? A reportagem que a gente vai mostrar agora para você serve de alerta. Uma pedagoga de 36 anos sentia fortes cólicas e sangramento. Por causa da correria do dia a dia, ela deixou de ir ao médico, né? Foi deixando para depois, quando descobriu que precisaria fazer uma cirurgia. Ela sentiu medo, passou alguns momentos de angústia, né? Mas graças a Deus ficou tudo bem. E a gente vai conhecer agora a história da Marilda. A Marilda passou um tempão sentindo dores abdominais. Achava que ter cólica era normal. Aí vieram sangramentos fora de época. E nem isso fez a professora procurar um médico. Ela só pensou que algo estava errado quando recebeu o alerta no banco de sangue. O exame dela deu alterado. Eu fui doar sangue. E na doação de sangue deu uma alteraçãozinha. E o médico pediu para procurar um infectologista ou um clínico geral e mostrar o exame. Marilda passou pelo clínico geral, ginecologista e depois oncologista. Fez exames e recebeu o diagnóstico. A professora foi enviada com urgência para a cirurgia e há 4 meses se recupera bem. Tirou útero, trompa e o ovário esquerdo. Realmente, você está curada, você não precisa fazer quimioterapia nem radioterapia. Porém, você tem que fazer um acompanhamento a cada 6 meses. O Instituto Nacional do Câncer tem uma estimativa de que mais de 16 mil novos casos de câncer de colo do útero surgiram no Brasil no ano passado. Na região centro-oeste do país, é o segundo tipo de câncer que mais afeta as mulheres. Tem que tomar cuidado e o exame e a prevenção melhor, né, Sueli? O tempo todo, né? A mulher não pode descuidar nunca. O câncer do colo de útero é muito perigoso. A gente vai continuar essa conversa. Vamos aqui, então. A nossa entrevista hoje é com o mastologista Rubens José Pereira. Tem muita gente participando aqui com dúvidas sobre esse assunto, como a Carla, de Rio Verde, quer saber qual é o exame que acusa a adenomiose. O senhor explicou pra gente no bloco anterior que a adenomiose é o mioma, né? É o famoso mioma, né? É um exame de ultrassonografia. Tem a parte clínica, né, que é sangramento irregular, cólica, né, em período menstrual, e o exame que fecha normalmente é a ultrassonografia transvaginal. Vou aproveitar para tocar num ponto muito importante, que o senhor falou de cólica. Cólica é normal ou é sinal de alerta? Não, a cólica é muito comum, principalmente no período menstrual da paciente, né? Isso é uma alteração muito comum na mulher. Um sintoma isolado de cólica não significa nenhum problema. Certo. A Lucimate, senador Canedo, tem um mioma, mas o útero e o ovário estão maiores, estão alterados no tamanho. Tem que tirar? Não, depende do tamanho, né? Dos parâmetros que a gente usa, por exemplo, é o aspecto do ovário, por exemplo. Se aquele é um cisto simples, aquele ovário está crescido por causa de quê? Porque é um cisto volumoso, um cisto complexo. Por exemplo, se ele tem uma parte sólida e uma parte líquida, isso preocupa. Se é um cisto simples, pequeno, não tem motivo nenhum para preocupação. E o útero também do mesmo jeito. Ele pode se tornar volumoso, comprimir a bexiga, comprimir o intestino e ter que ser retirado, né? Ou às vezes é um mioma pequeno, mas é um mioma que provoca hemorragia levando a anemia crônica. Também tem indicação de tirá-lo. Essas situações é bom que procure um profissional da área para poder tirar essa dúvida quanto à necessidade ou não de remover cirurgicamente. Evaneide, de Aparecida de Goiânia, quer saber se muita inflamação dá câncer. Depende da inflamação de quê, né? A gente sabe que é aquilo que a gente tinha comentado no início, as infecções repetitivas aliadas ao HPV, né? Então, por exemplo, um dos maiores sintomas que tem é o corrimento. O corrimento, o sangramento irregular, né? Isso normalmente é provocado por uma inflamação consequente à infecção pelo vírus ou pelas bactérias. Então, isso sim, o preventivo é importante para isso, justamente para detectar essas infecções, essas inflamações e tratá-las a tempo. Tá, a Gleucia, lá da cidade de Goiás, é o seguinte, a filha tem 12 anos sobre essa questão da vacinação, né? Só que a filha tem alergia a bezetacil. Pode tomar a vacina contra o HPV? Pode tomar a vacina contra o HPV. As contraindicações contra a vacina, estar gestante, não é indicado a dar para gestante, e também para alguma pessoa que tem alergia ao componente da vacina, né? Então, nesse caso, ela tem alergia a uma outra medicação. Não tem problema nenhum, ok. Que tem alguma contraindicação.
Tem a pergunta da Carla Santos. Quais as chances de um linfonodo na virilha alterada há 10 meses, sem a presença de dores, também se transformar num câncer? Ela diz aqui, nem após a punção por agulha fina para fazer o exame de biópsia. Então, normalmente, esses infartamentos ganglionares, que a gente chama que é o crescimento da íngua, né? Isso é importante toda vez averiguar. Normalmente isso vem acompanhado de algum quadro infeccioso. Às vezes machucou o pé, tem uma unha encravada, pode dar uma íngua, um infartamento ganglionar na virilha. Mas o interessante é que procure um profissional da área de saúde e se esse não desaparecimento, se não houver uma constatação que tem um processo inflamatório, o ideal é fazer a punção com a agulha fina, então removê-lo. A Fátima de Santo Hilário quer saber se a endometriose pode trazer câncer. Não, a endometriose, ela não tem base científica que prove que a endometriose é um causador de câncer. Ainda não tem essa comprovação. Aí a gente já emenda com a Elaine, que quer saber qual o melhor exame para se identificar se a mulher tem ou não endometriose. A endometriose é um quadro assim difícil, provoca uma sintomatologia bem florida. O paciente normalmente tem sangramentos irregulares, cólicas assim intensas, né? E normalmente apresentam esse complexo, esses cistos de ovários mais complexos. A endometriose, além dela ocupar o útero, ela também ocupa a trompa, ocupa o ovário e às vezes alguns órgãos na cavidade abdominal, provocando essa sintomatologia. Às vezes o diagnóstico só é possível através de uma cirurgia. É comum, por exemplo, a indicação da videolaparoscopia, que é a introdução daquelas sondas na barriga, para poder olhar se tem algum foco de endometriose. Certo. Temos a pergunta aqui da Valéria também. Ela diz que a dúvida dela é a seguinte: uma pessoa com 82 anos, que sempre fez todos os exames ginecológicos, nunca teve nenhum problema, precisa continuar fazendo isso todo ano? Não existe, a gente tem, por exemplo, uma idade limite. A gente sabe que esse risco ele cresce até determinada idade e a partir dali esse risco ele não tem mais, não apresenta mais esse aumento do risco. A gente coloca até 65, 70 anos de idade, tanto para prevenção de colo uterino, quanto para prevenção também em geral, para câncer de mama, né, que essa prevenção ela seja aquele período a partir dos 40 anos, por exemplo, onde aumenta muito a incidência do câncer. O câncer a gente coloca que é uma doença do envelhecimento. A gente tinha, por exemplo, na década de 50, uma perspectiva de vida em torno de 60 anos de idade. Hoje passa dos 75. Então a população está envelhecendo, ocorre um controle das doenças infecto-parasitárias e aumenta muito a incidência então das neoplasias. Hoje o câncer só perde para as doenças cardiovasculares, em termos de óbitos, né? Então é importante que a pessoa fique atenta. Agora, logicamente, com uma senhora idosa, não há necessidade de ficar fazendo aquela periodicidade anual com esse tipo de exame. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Fica esse alerta, então, na Semana da Mulher. Prevenção sempre. Prevenção, a palavra chama prevenção. Não esperar ter os sintomas, né? Sempre prevenção, porque a gente está falando de colo uterino, Dia Internacional da Mulher, a gente sabe que a maioria dessas lesões não tem sintomas. Então é importante que ela procure fazer o periódico. Ok, muito obrigado. Bom dia, eu que agradeço. Bom dia a todos.